Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Nós estamos aqui na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e parece um déjà vu, como fala em francês. Nós estamos vendo situações aqui que parece que a gente já tinha visto, né? Não são situações novas. Embora um terremoto não tenha acontecido na primeira viagem missionária, mas os sofrimentos se repetem, ou seja, eles estão fazendo a vontade de Deus e mesmo assim continuam a sofrer. Então, o tempo passa, eles estão mais maduros, eles estão em locais diferentes, mas o sofrimento continua. Então, eu fiquei pensando nisso e a gente vai ver até o fim do livro de Atos e em todas as cartas de Paulo esse déjà vu. Mas isso já aconteceu, ele já sofreu, ele já apanhou, ele já foi preso, né? Porque você fala, Paulo tem uma uma lista longa, extensa de sofrimentos. Ele é perseguido em todos os lugares. Aí você pensa assim, já foi ali, já foi aqui, já foi acolá. E aí eu trouxe isso para a minha vida, né? Fiquei pensando, poxa vida, na nossa carreira cristã também nós vamos viver o déjà vu, que é essa lista de dores. Sofri ali, sofri acolá, sofri também ali. A gente vai passar e vai por essas coisas e vai chegar ao final podendo olhar para trás e imaginando. Talvez em alguns lugares a gente sofre mais, outros lugares você sofre menos, mas vai ter sempre um sofrimento reservado, vai ter sempre um grau de sacrifício a ser feito. Por isso nós não podemos ter uma expectativa irreal na obra de Deus. Nós não podemos pensar na obra de Deus aquele pensamento de utopia, que ela vai ser maravilhosa e que nós não vamos ser confrontados, contrariados, que nós não vamos sofrer. Errado, nós vamos sofrer. Se você está num lugar hoje e sofre para que aquelas pessoas se convertam, jejua, trabalha muito, de repente os resultados não vêm como se gostaria, passa por calúnias, por perseguições de várias formas, aí você pensa, não vejo a hora de ir para um lugar onde eu possa ter sossego. Aí você vai para outro lugar e de repente o sossego é só no início, de repente vem tudo de novo. Então a obra de Deus vai ser um déjà vu todo o tempo. Você já vivi isso, já passei por isso, não é? Por isso que Paulo fala, sei viver em toda e qualquer situação, porque ele já tinha experimentado isso. Agora, como pode a gente já ter vivido ou já ter o conhecimento que vai ser assim e quando as coisas acontecem nós ficamos alarmados, assustados, admirados? Como? Você não vê um Paulo assim. Nossa, sério? Vai acontecer isso de novo? Não. É como se ele já esperasse. E ele fala isso, eu acho que é no capítulo 24, né? Eu sei que cadeias, prisão, açoites, isso já me espera. Mas eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu não vou deixar de ir lá pregar porque eu acho que não vou poupar meu corpo desse sofrimento, vou poupar minha vida, não vou correr risco de morte. Não, eu vou enfrentar tudo isso. Então, nós precisamos também ter essa visão em mente quando vamos para um determinado lugar. E não esperar que ali vai ser moleza, que vai ser tranquilo. Não, eu vou sofrer. Eu sofri muito no ano passado, esse ano pode ser pior. Né? É isso. Quando Paulo fala com Timóteo, lá na carta, né, 2 Timóteo 4, eu acho que está no versículo 5, não me lembro agora o versículo, ele fala, sofre comigo como um bom soldado. O sofre comigo não é, fica aqui pertinho de mim, fica aqui me dando força porque eu estou sofrendo. Não, você vai viver as suas lutas, sofre as mesmas lutas que eu sofro pelo Evangelho. Então é a mesma coisa eu chegar para você e falar assim, sofre comigo, eu estou sofrendo, eu estou em sofrimento, minha vida não está boa.
E você, como um bom soldado de Cristo, também vai sofrer. Sofre comigo, sofre conosco, nós soldados de Cristo. Então imagina, quando você se vê um soldado numa guerra, o soldado vai esperar o quê? Um policial, por exemplo, no Brasil, ele se levanta de manhã e coloca a farda, ele sabe que ele vai enfrentar o quê? Perigo, bandidos, ele vai enfrentar risco de morte. É assim, nós somos soldados de Cristo, nós vamos enfrentar o inferno, nós vamos enfrentar demônios. Como é que eu posso ter uma expectativa de um mar de rosas se eu estou numa guerra? Então, Paulo deixava Timóteo muito ciente da realidade que ele vivia. Sofre comigo as aflições. Então, evangelho, ao mesmo tempo que oferece a salvação, oferece essa vida com abundância, no sentido de felicidade, de paz, de alegria, de segurança, o evangelho também deixa muito claro, Jesus nunca nos enganou, que nós passaríamos por aflições nesse mundo, mas nem sempre nós nos preparamos para as aflições, né? E o 32 fala, e lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Imagina, eles tinham vindo de um momento muito assustador, porque viver um terremoto, eu nunca vivi, mas eu imagino que deve ser uma experiência muito, muito traumática. Já conversei com algumas esposas que passaram. Eu já morei com uma esposa que viveu um terremoto. E mesmo depois de anos, ela trazia na lembrança tudo que se você pedisse para ela contar, ela sabia nos detalhes tudo que tinha acontecido. Então, eles tinham acabado de sair de um grande terremoto, que a Bíblia fala grande terremoto. Era para, de repente, estar assim, quero água com açúcar, quero me acalmar, quero relaxar, quero... Não, eles saem daquele terremoto e ele está pregando o evangelho, né? Porque isso aqui é uma pregação, olha. Ele, na hora da aflição, de dores, de escuridão, de tronco, eles cantavam. Agora, depois do terremoto, ele está o quê? Pregando. Então, nas horas mais difíceis da vida, você vê o apóstolo Paulo ofertando, né? Eles estão machucados, assustados, porque eles são pessoas de carne e osso, como eu e você. Eu não acredito num homem que estava mutilado nas suas percepções humanas. Ele chegou num nível de espiritualidade que ele não passar por um naufrágio é nada, passar por um terremoto. Não, claro que as pessoas se assustam. Mas a vontade de ofertar, de ganhar almas, era maior do que o seu medo, do que o seu susto. E aí, do meio dos escombros, surge uma pregação evangelística aqui, porque ele está pregando para todas as pessoas que estavam na casa do carcereiro. Imagina isso, né? É um culto fora do comum, porque é um culto de pessoas que estão machucadas, porque os machucados sararam de uma hora para outra? Não, os machucados continuavam ali. Eles eram homens de Deus, apanharam, os ferimentos continuam nas suas costas, no seu corpo, continuam a doer, mas eles continuam a servir. Olha só, muitas vezes nós não queremos servir em meio a dores. Nós queremos um momento para cuidar das nossas feridas, né? Espera aí, deixa eu ficar aqui quietinho, deixa eu pensar, deixa eu refletir, deixa eu organizar os meus sentimentos. Mas você não vê isso no apóstolo Paulo, você não vê isso em Silas, né? Eles estão oferecendo um culto num momento muito difícil, num momento que era incomum para qualquer pessoa fazer um culto. É a mesma coisa de eu chamar você me escreve, de repente falando que está passando mal, que está sentindo dores, de repente você torceu o pé. E eu falo assim, olha, tem uma reunião para fazer ali, vem fazer aqui, tem umas pessoas para você pregar. Imagina,
Só que aqui não é torcer o pé, aqui é muito mais, porque eles estavam super machucados. Eles foram espancados em praça pública, diante de todo mundo, sem roupa, imagina, porque vocês lembram que rasgaram suas vestes. Eles foram colocados numa prisão, no tronco, ficaram ali horas, depois eles passam por um terremoto e agora eles estão fazendo um culto. Eles saem daquela situação toda, daquele, vamos imaginar, daquele extremo de dor para fazer uma reunião agora. Porque se você vai falar com pessoas novas, você tem que estar disponível não só para pregar, mas para responder as suas dúvidas, para fazer o que é necessário, né? Então, o que eu penso aqui desse 32, quando nós temos um relacionamento correto com Deus, a oferta nunca cessa, a gente nunca para de ofertar. Não tem um momento que você fique assim, não, agora é a minha hora, eu vou descansar, eu vou cuidar de mim. Não, quem tem compromisso em pregar o evangelho, um compromisso real, um compromisso verdadeiro, essa pessoa vai ofertar em todos os momentos da vida, até nos piores momentos. Eu já vi esposa de pastor evangelizando pessoas no hospital quando elas estavam ali, cuidando de um filho à beira da morte. E elas estavam ali, ofertando. E Deus observa justamente esses momentos, porque muitos se encolhem, muitos se recolhem e não se acham capazes ou acham que, bom, Deus deveria estar tratando do meu problema. Eu não tenho condição de tratar do problema de ninguém, eu é que preciso ser tratada. Se Paulo fosse pensar assim, essa família não teria sido alcançada. Ele alcançou o carcereiro, mas a missão não tinha terminado. Tinha que alcançar a família dele. E para alcançar a família, tinha que se pregar para aquela família. Então você tem mais uma etapa. Você precisa vencer as suas dores, você precisa controlar o que você está sentindo agora. Então, o relacionamento com Deus faz com que a gente coloque os sentimentos, as nossas sensações, o que nós estamos sentindo, no devido lugar, ou seja, isso não é o mais importante. As dores que eu estou sentindo agora não é o mais importante. Há uma missão que é maior do que as dores que eu sinto nas minhas costas agora, dos açoites. Então, as pessoas, quando têm um relacionamento correto com Deus, elas sabem colocar as coisas no lugar certo. Essa confusão que a gente vê hoje, das pessoas saírem dos seus papéis, se equivocarem, tomarem decisões erradas, é porque elas não estão tendo um relacionamento correto com Deus. Quem tem, sabe o que é certo e o que é errado. E mais, elas sabem a diferença entre o certo e o quase certo. Né? Porque Paulo poderia ter ficado assim, olha, eu fiz quase tudo certo, preguei para o carcereiro, ponto. Mas o tudo certo era pregar para o carcereiro e para toda a sua família. Então, há uma enorme diferença. A maioria das pessoas sabem diferenciar certo de errado, mas poucas pessoas sabem diferenciar entre o certo e o quase certo. Tem uma diferença enorme. Olha, eu fiz quase tudo certo. Quase tudo certo não é certo. A Bíblia é muito clara nas suas definições. A Bíblia trata de luz, trevas, vida, morte, bem, mal. Não tem assim, quase luz, eu sou quase luz. Não, ou você é luz ou você é trevas. Ou você está viva aos olhos de Deus, espiritualmente falando, ou você está morta. Não tem. Ela está assim um pouco viva, um pouco morta? Não existe. Né? Porque morto é morto, independente de quanto tempo. Por exemplo, um morto. Se você pegar os mortos da Bíblia, você vê a menina, a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer, morta. Você vê o filho da viúva, que tinha morrido e talvez já tinha um dia de morto, talvez, não sei, né? E você pega Lázaro, que também tinha morrido, mas tinha 4 dias.
tinha alguma diferença entre eles? Não, a diferença estava no corpo só. Um corpo mais podre, o outro menos podre. Mas todos estavam mortos. A alma já estava ali fora do corpo, acabou. Então a Bíblia trata morte e vida. Então não tem meio termo. Ou você faz certo ou você faz errado. O quase certo aos olhos de Deus é errado. Então ou você é uma esposa sábia ou você é uma esposa insensata. Ou você ama as almas ou você é indiferente com as almas. Deus não tem um conceito assim, olha, você é mais ou menos, você está quase lá. Não, não. Ele vai olhar para nós e ele vai ter um conceito definido. Isso ou aquilo. Imagina isso, né? Isso dá muito temor. Porque muitas vezes nós pensamos, não, mas eu estou quase, eu fiz quase tudo. Não, quase tudo para ele não serve, né? E eu fiquei pensando que aqui o quanto os terremotos são bons, porque naquele terremoto a consciência do carcereiro foi despertada. Então, acontecimentos que nós vemos como ruins no princípio, e só temos aquela ideia, isso é de um todo ruim, é só ruim. Não. Deus pode tornar algo muito ruim em algo muito bom. O terremoto despertou a consciência do carcereiro. Sem aquele terremoto, talvez ele não teria enxergado quem ele era, a sua real condição. Então, nós precisamos dos nossos terremotos na vida, né? Tem gente que só vai acordar com o terremoto. A palavra de Deus está sendo pregada, ela está ouvindo as verdades que precisa para tomar as decisões. Ela sabe que não está bem espiritualmente, que ela está andando num caminho que não vai ser o caminho para a vida eterna, é um caminho de sofrimento, de dor, mas mesmo assim ela continua. Então, talvez Deus seja bom num determinado momento com essa pessoa e faça acontecer um terremoto, sabe? Os terremotos sacodem, são assustadores, mas eles podem libertar a consciência, acordar essa consciência que está dormindo. Nós temos muita gente dormindo um sono pesado que parece que não acorda por nada. Vem na meditação, escuta uma meditação atrás da outra e não acorda. Vai para a reunião dos pastores, pega a palavra, lê a palavra, mas lê como um ritual, assim, eu preciso passar 15 minutos aqui, deixa eu ler. Até conta os minutos, né? Você é do tipo que conta os minutos que passa com Deus? Tem gente que conta os minutos, né? Conta os capítulos, eu tenho que ler isso aqui, então deixa, né? Tem que ler. Eu creio que relacionamento não é isso. Relacionamento saudável não conta minutos, não fica contando capítulos, não fica contando tempo. Amor não se mede assim, né? Então, talvez para algumas pessoas vai acontecer um terremoto. E quando tiver tudo sendo sacudido, confia que o Espírito Santo vai colocar tudo no seu devido lugar. Vem a desordem, vem o caos, vem o pavor, mas aquilo é necessário para que a ficha caia, né? E aqui fala que além deles pregarem a palavra, eles pregaram para todos. Imagina, teve aquele cuidado de chamar, eu não sei quantas pessoas tinham ali naquela casa, né? As famílias eram muito grandes, além dos membros da família, tinha ali os servos que ajudavam, né? Então, todos foram chamados, houve esse cuidado de incluir todos, né? E aí nós vamos ver a resposta, o 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Todas as vezes que a gente vê a palavra de Deus sendo pregada, ainda mais quando ela é pregada em meio a um sacrifício muito grande dos servos, os frutos vêm, porque a palavra nunca volta vazia. Os frutos vieram, porque olha o que o carcereiro fez.
esse versículo aqui é extraordinário. O carcereiro, imagina, é o agente daquela... A gente chama de carcereiro aqui, mas ele é o responsável da prisão. É como se fosse o diretor do presídio hoje, né? Às vezes nós pensamos em carcereiro só como aquela pessoa que está ali responsável por uma cela. Não, ele era responsável pelos presos todos. Então, ele era digamos, o diretor do presídio, a autoridade máxima naquele presídio. Um homem que, antes de ser o diretor do presídio, é um soldado. E soldado é formado para ser duro, cruel, não é? Uma pessoa que esconde os seus sentimentos, uma pessoa que resiste, né? Que tem pulso muito firme. Mas diante da palavra de Deus, esse homem se quebrantou de tal forma que ele se entregou. Imagina, ele se entregou e ele tomou a atitude de lavar as feridas de Paulo e Silas. Olha só. Antes, ele era um agente que causava dor, um agente de morte, alguém cruel, alguém que fazia o mal, que causava o sofrimento. Mas agora, ele ouviu a palavra e houve aqui uma conversão genuína. E uma conversão que é provada através de atitude, ações. Ele percebeu que as costas dos dois estavam machucadas. Imagina, eles tinham sido feridos e não passaram por nenhum processo de limpar essas feridas, porque o sangue fica ali, sangue pisado, né? No Brasil a gente fala sangue pisado, eu não sei aqui como vocês falam, mas fica ali, junta pus, inflama, fica aquela coisa, fica saindo, todo machucado, sai uma água, um líquido, né? E aquilo inflama. Naquele momento, olha só, depois da palavra, esse homem percebe que os dois estão muito machucados e ele decide. Ele que era um agente de ferir, agora ele é um agente para curar, para sarar, para tratar, para restaurar. Ele mesmo vai até as costas dos dois e vai lavar as costas, vai limpar as feridas. Então, quando uma pessoa se converte, gente, a conversão ela dá os seus sinais, porque ela inverte completamente os padrões, as reações daquele ser humano. Aquela pessoa não vai reagir, ver o mundo da mesma forma, ela não vai. É impossível uma pessoa que se converteu gostar das mesmas coisas, reagir do mesmo jeito, ver o mundo com os mesmos olhos. Impossível. Isso aqui mostra a mudança imediata, repentina que acontece. Antes, imagina, ele não poderia ter visto essas feridas antes. Eles estão feridos. Talvez ele tenha até visto, mas ele não se sentiu no dever de cuidar daquelas feridas. Mas agora, convertido, ele vê, é sua responsabilidade. Eu preciso tratar desses vergões, eu preciso tratar desses machucados. Ele não mandou ninguém fazer isso. Ele poderia ter mandado outra pessoa fazer. Ah, tá bom, eles precisam disso? Então, fulano, vai lá, traz aí um penso, traz alguma coisa para desinfetar, faz aí. Não, ele mesmo. Ninguém precisou falar para esse homem, olha, vocês machucaram Paulo e Silas, vocês são responsáveis por aquelas feridas. Ninguém. A conversão, a regeneração que aconteceu ali dentro, ensinou tudo. O Espírito Santo ensina. Ou a gente acredita nisso ou não, porque eu creio no que Jesus falou, que o Espírito Santo, quando ele vem, ele ensina todas as coisas, ele é o guia. Eu creio que quando uma pessoa se converte, ela tem olhos diferentes, ela tem um olhar diferente para a vida. Eu não acredito na conversão de uma pessoa que não enxerga nada, ou enxerga a vida da mesma forma como ela enxergava antes. Quando uma pessoa se converte, o gosto musical dela muda, o seu guarda-roupa muda, a sua forma de falar muda,
A sua maneira de interagir com as pessoas, com a família, muda. Ela sabe escolher em que trabalho, qual trabalho ela deve ir, qual trabalho ela deve aceitar e qual ela não deve, né? E demora tanto para mudar, demora tanto para reagir. Eles ouviram, a família aqui, esse homem e a sua família ouviu tão pouco, e no pouco que ele ouviu, eles se entregaram, eles se converteram, eles mudaram. E por que nós demoramos tanto para mudar? Por que? Você já parou para se perguntar? Por que você conhece tanto e não muda? O gênio, a forma de agir, a maneira como trata as coisas de Deus, a maneira como reage diante das pessoas. Por que você conhece tanto? Ainda comete erros que são tão grosseiros para uma pessoa que conhece tanto. Por que a gente recebe tanto e entrega tão poucos frutos? Por que uma pessoa sabe o que é certo? Ela sabe, e escolhe fazer o que é errado, mesmo sabendo ali toda a verdade? Não precisou de semanas, não precisou de anos para ele fazer o que era certo. Num instante, ele decidiu. É muito difícil você viver tendo que tomar decisões grandes todos os dias. Eu tomei uma grande decisão na minha vida. Eu vou obedecer a palavra, eu vou obedecer aquilo que eu ouvi. Essa é a grande decisão. E essa grande decisão vai sendo mantida com pequenas decisões ao longo da vida. Quando eu decidi, mais de 3 décadas, né, atrás, pregar o Evangelho, eu quero pregar o Evangelho. Foi a grande decisão da minha vida. E eu tomo hoje pequenas decisões para manter essa decisão. Eu não preciso ficar tomando grandes decisões todos os dias, porque a grande decisão eu já tomei. E agora eu luto para manter essa decisão de me manter na verdade todos os dias. Mas tem gente que precisa tomar uma grande decisão todo dia. Sabe por quê? Porque ela sai da verdade. Ela toma a decisão, mas aí ela sai. Porque ela é influenciada pelas amizades, ela é influenciada pelo que ela ouve, ela é influenciada pela sociedade, pelo mundo. Uma pessoa que realmente teve esse encontro com Deus, passou pela regeneração, a palavra do mundo não diz nada para ela. O que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas acham, não quer dizer nada. Ela não é influenciada por aquilo. O que era como Paulo aqui no seu tempo, o que os grandes filósofos falavam, né? Porque ele vem para a Europa agora, ele está diante de um mundo cheio de filosofias, ele está em Atenas, imagina, o povo que amava novas ideias, novos conceitos, e Paulo já tinha passado disso, o que esse povo está pensando aí, o que os religiosos, nem o judaísmo, né? O que os grandes rabinos estão pensando, o que eles estão falando, pronto, já não importa mais. Você se apega a uma verdade que te foi revelada, que é maior do que tudo. Você se apega a ela e você é guiada por essa verdade. E aí alguém pode cair do seu lado, alguém pode falar diferente ali nos seus ouvidos, sabe? Mas você não é influenciado por aquilo. Você tomou a sua grande decisão. E por causa dessa grande decisão, você toma atitudes certas todos os dias. Você toma as suas pequenas decisões todos os dias, né? Então, ele lava as feridas de Paulo. Isso, para mim, mostra que a sua conversão foi verdadeira, foi real, não foi falsa, né? E logo ele foi batizado. Lucas é detalhista, revela para a gente aqui, não só o carcereiro, mas todos que estavam com ele ali, né? Ele também não precisou de um curso para o batismo, né? Que às vezes a gente quer preparar tanto as pessoas, preparo humano. Você quer falar tanto na cabeça das pessoas sobre, batismo é isso, agora você não vai poder fazer isso.
Não, teve um curso aqui, não. Olha, vamos fazer aqui um curso para você saber, porque agora você vai fazer parte da igreja primitiva. Olha bem, é isso que você quer? Não, não. Essa simplicidade, né, da igreja primitiva nos cativa. Nós nunca podemos sair dessa simplicidade. Às vezes a gente engessa as coisas com tantos... Nós criamos os nossos rituais modernos, digamos assim, e as coisas vão ficando difíceis, né? E agora ele é um homem completamente diferente. Ele é um homem simpático, né? Porque alguém que se solidariza com a dor do outro e está disposto a ajudar. Ele é alguém grato porque recebeu a palavra. Ele é alguém arrependido dos seus pecados. Imagina, isso tudo está acontecendo numa noite, gente. Lembra? Aqui até fala, né? Naquela mesma noite. Imagina, uma única noite está acontecendo tudo isso. Paulo é preso, né? Paulo e Silas, sempre esqueço do Silas, né? Não é legal isso? Paulo e Silas são presos, eles são açoitados, eles são presos, eles cantam na cela, acontece um terremoto, aquela prisão vai abaixo, eles saem dali, o carcereiro leva os dois para sua casa, há uma grande pregação ali, evangelística, há conversões, há batismo, e as feridas são tratadas, tudo numa única noite. Às vezes, a gente vive uma vida inteira e não consegue fazer isso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente não vive. Olha como as coisas são intensas. Você analisa assim também? Você consegue ver com essa ótica? Tem gente que tem uma vida tão lenta, né? E se Paulo e Silas tivessem, não, mas eu tenho que dormir, olha, meu horário de dormir 10 horas da noite. Imagina isso, né? Eu vou tomar melatonina agora, ninguém fala comigo, não posso mais nem olhar o telefone, mesmo que alguém esteja morrendo. Não posso mais ouvir mensagem, nem ler. Imagina. Como alguém que acaba de se converter toma decisões tão corretas e como alguém que já está convertido há tanto tempo toma decisões tão erradas, diz que está convertido, né? Como alguém que conhece tanto, dá tão poucos frutos, e alguém que conhece tão pouco, tem frutos tão verdadeiros de arrependimento assim. Então, por que a gente conhece tanto e dá tão poucos frutos, né? E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa. Aqui é a mulher que pôs a mesa, olha só. Ele participa do processo, né? E alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. É um homem que está cada vez mais cordial, mais amigo, mais agradável, não é? Você percebeu no versículo anterior um quebrantamento de tal maneira que ele próprio decide cuidar das feridas de Paulo e Silas. E agora há um crescimento nisso, não é? Há um crescimento. O que ele faz? Ele quer dar comida. Vocês devem estar com fome. Então, deixa eu preparar a comida. Alguém chegou e falou para eles, olha, façam uma comida aí, vocês têm alguma coisa para comer? Não foi preciso. Ele imaginou, poxa, eles devem estar com fome, né? Eles devem estar com sede, eles devem estar com necessidades. Então, deixa eu fazer o meu melhor. Ele teve a sensibilidade para perceber todas as necessidades dos dois, né? Então, as nossas virtudes, à medida que nós caminhamos com Deus, as nossas virtudes têm que crescer. As nossas virtudes crescem em Deus. Lembra que fala lá, aquele texto que fala crescer à estatura de Cristo? Gente, qual é a estatura de Jesus? Qual é a estatura espiritual? Estou falando de estatura espiritual aqui. Qual é a estatura espiritual de Jesus? O nosso dever cristão, a nossa meta é crescer para chegar à estatura de Cristo. Então, tem gente que está diminuindo. Como pode?
as virtudes precisam crescer para a gente cada vez chegar mais perto. Olha aqui, essa estatura aí é difícil de ser alcançada, hein? Como é que você vai alcançar se você está indo para baixo? Se você está diminuindo nas virtudes? Então, se era doce, tem que ser cada dia mais doce. Se era uma pessoa disciplinada, cada dia mais disciplinada. Se era hospitaleira, cada dia mais hospitaleira. Se era uma pessoa sincera, cada vez mais sincera. Se era fiel, cada vez mais fiel. É muito ruim você pensar que uma pessoa está passando tempo na obra de Deus, está conhecendo mais intelectualmente e está diminuindo em virtudes. Isso é anormal, é uma anomalia. Não pode acontecer isso. É estranho. Tem uma passagem que fala, né? Eu não me lembro agora. De ti eu espero as melhores coisas, Paulo falando, né? Porque é o normal da vida. Mas se você chega e não encontra aquilo, é Jesus chegando na figueira e não encontra os frutos. Todas nós podemos dar frutos, todas estamos na estação de dar frutos, todas nós. E todos os dias o Senhor Jesus vem buscar o fruto, Ele manda pessoas vir buscar o fruto, sabe? E aí quando não tem fruto? Tem alguém com as costas feridas, Ele manda uma pessoa com as costas feridas e você sequer percebe as feridas dela. Ela vai embora e você não cuidou daquelas feridas. Ela está com fome, mas você não percebe que ela tem fome. Você não coloca a mesa. Entenda isso em todos os sentidos. O que um pai faz quando o filho cai? O filho cai, chega para o pai faz o quê? Levanta, menino! Né? Limpa, se bater o joelho, ele faz assim no joelho, levanta, não tem nada aqui não, levanta, vai embora. E a mãe? Normalmente, a mãe vai lá, dá um beijinho, passa cuspe, ó, vassarou, né? Então você espera da mulher uma delicadeza, uma sensibilidade, não é assim? Você espera o cuidado, porque a mulher tem esse cuidado. Mas você não espera do homem. Mas aqui você está vendo um homem que cuida, para mostrar o quê? Quando Jesus entra no ser humano, o ser humano reage como Deus, tem sensibilidade para a dor do outro, enxerga a dor do seu semelhante e reage de forma positiva. Não importa se é homem ou se é mulher, vai ter o fruto certo, né? Então, as virtudes crescem. Aí eu fiquei pensando, nós somos pessoas que realmente acreditam em conversões repentinas, em conversões que acontecem de uma hora para outra? Sabe, eu fiquei analisando aqui, né, hoje de manhã, enquanto eu me arrumava, me lembrando do texto, eu fiquei pensando nisso. Poxa, de uma hora para outra, aquele homem se transformou num outro homem, completamente diferente. Amigo, cordial, sensível com a dor do seu próximo. Um homem que antes era bruto, um homem duro, um homem cruel, que espancava outros. Ele espancava e agora ele cura, trata espancamento, né? Será que eu acredito mesmo que o Senhor Jesus transforma uma pessoa assim de uma hora para outra? Às vezes nós pregamos e a pessoa apresenta uma mudança, mas a gente fica com o pé atrás. Será que mudou mesmo? Sei não. Vamos esperar, né? Vamos ver. Gente, o evangelho pode transformar a pessoa sim. Lembra Paulo? Como foi a conversão do apóstolo Paulo? Vamos relembrar? Quem ele era? Um religioso, cruel, insensível, né? Muito duro com as pessoas, rigoroso demais, metódico. E de repente no caminho de Damasco aconteceu o quê? Ele cai de uma forma e ele levanta de outra, completamente diferente. Nós precisamos crer nisso.
Às vezes nós estamos orando por um familiar, pela conversão de um ente querido, mas pelo fato de estarmos orando há tanto tempo, parece que a gente vai perdendo a fé que aquilo pode acontecer, sabia? Que pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer uma mudança. A luz brilha, a pessoa se converte. Gente, isso é tão maravilhoso. Num único momento, aquele homem se converteu. Deus pode fazer isso. Nós servimos um Deus que faz essas coisas. Sabe o que é você pregar essa palavra? Nós não podemos limitar a palavra. Nós não podemos ficar incrédulos com respeito à palavra. Pregar crendo. Nós precisamos pregar crendo que Deus faz essas coisas. Nós pregamos e no único momento aquele coração é transformado. E olha, Deus dispensa mais poder, muito mais poder na transformação de um coração do que na criação de todo o universo. Eu creio assim, não está escrito, né? Porque o universo foi criado, tudo que existe foi criado pela palavra, não é? Só pela palavra. Mas, para resgatar o homem caído no seu pecado, o que foi preciso? Falar? Deus falou: haja um novo homem, haja um novo coração. Foi preciso o Senhor Jesus se tornar homem, Deus se tornar carne, Deus que é espírito, se tornar carne e osso, vir a esse mundo, viver, morrer. Então, olha só a diferença. O que é um cosmo? Esse infinito que a gente vê de planetas, de estrelas, tudo parece ser muito grande, não é? Mas isso foi criado só com a palavra. Mas e uma nova criatura? Foi criado pelo sangue do próprio Deus. Então, isso é uma coisa grande demais, não é? Uma pessoa que se converte é um milagre maior do que todo o universo de uma única vez. Muito maior. Olha que extraordinário isso. Todas nós vamos trabalhar, vamos orar, acontecerão as reuniões na igreja. Uma pessoa na sua igreja que se converter, que se entregar ao Senhor Jesus, vai acontecer algo muito maior do que isso que os cientistas estudam. As mentes mais brilhantes que já existiram no mundo estudaram o cosmos e não conseguiram decifrar. Então imagina a transformação que acontece dentro de uma alma. Gente, o haja luz dentro da nossa alma é o maior milagre que pode existir. É maior do que qualquer coisa. Por isso que a gente não pode jogar fora o que Deus fez na nossa vida. É grande demais. Como é que eu vou dar as costas para isso? Como é que eu vou pregar essa palavra não percebendo o milagre, o poder que ela tem, o que ela pode fazer? Quando a gente estiver num programa de rádio falando com uma pessoa sofrida, ontem nós atendemos uma senhora na rádio, no programa, e ela veio à igreja à noite, e ela chegou à igreja e falou assim: incrível, como as pessoas são felizes nesse lugar, né? Olha, o seu olhar tem brilho. Eu nunca vi pessoas, um lugar que as pessoas tivessem um olhar com tanto brilho, com tanta vida. As pessoas são felizes aqui. E às vezes a gente está assim na igreja, a gente já nem percebe isso mais. Eu fiquei olhando para ela, né? Você olhou nos seus olhos hoje, você viu o quanto seus olhos são bonitos? O quanto há vida de Deus nos seus olhos? Realmente a felicidade que há em nós, às vezes a gente, isso é tão comum, não é? A gente já está tão... Porque a gente não tem depressão, nós não temos síndrome do pânico, nós não temos ansiedade. Não... Então a gente esqueceu o que é esse mundo aí. A gente já perdeu de vista esse sofrimento. Mas há lá fora um mundo perdido, uma humanidade que perece disso. Então, quando nós pregamos a palavra, essa palavra poderosa pode criar esse haja luz dentro dessas pessoas. É assim que nós temos que levar a palavra de Deus e crer que sim, a conversão pode acontecer assim, porque Deus é Deus. Ele transforma. Não duvide disso.
E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. Olha só, por isso que eu penso, eles foram lá só para evangelizar o carcereiro. Porque no dia seguinte, né, de manhã, os juízes falaram: vamos lá, pode ir lá soltar. A obra já foi feita, digamos. O que precisava ser feito, Deus já sabia, já fizeram. Já pensou se Paulo e Silas tivessem renunciado? Pregar? Não, a gente está com muita dor, a gente não quer falar com ninguém, vamos esperar passar essa noite. No dia seguinte, eles iam sair de lá. E aí? A vontade de Deus não tinha sido feita. Eles só tinham uma noite, uma madrugada. E a madrugada mais difícil, a madrugada cheia de dor, de frio, de solidão, de questionamentos. Imagina, dentro deles devia ter alguma... Por que a gente vai parar aqui, né? Às vezes o diabo está ali, aquela voz falando, mas ele só tinha uma noite para fazer aquilo. Nós só temos uma noite para fazer a vontade de Deus. Você já pensou nisso? Uma vida só para fazer o que precisa ser feito. Um dia. O passado, sabe, é muito rápido. A nossa vida é como o salmista diz mesmo, é uma neblina, é uma névoa. É a flor que nasce, floresce e murcha ao meio-dia. Acabou, essa é a vida. Uma vida só. Esse dia nunca mais vai voltar, essa meditação nunca mais vai voltar, esse tempo aqui com Deus nunca mais vai voltar, nós não temos mais. O que passou um minuto atrás eu já não tenho. Por isso que é importante você ser firme e consciente de se servir a Deus com o seu presente. Porque nunca mais vai voltar. Aquele tempo não é mais seu, acabou. Não é? Eu só tenho hoje. E eu também não posso ficar preocupada com amanhã, porque o amanhã eu não tenho. O ontem eu já não tenho, o amanhã eu não tenho, porque está no controle de Deus. Eu só tenho aqui, o agora. E às vezes se perde aquele tempo precioso. Perde nas redes sociais, perde com conversa fiada, perde descansando, perde, sabe? Perde com entretenimento, perde com nada. Você vai ver, às vezes, o dia passou, você nem viu o que fez. Perdeu, deixou de fazer vontade de Deus. Uma madrugada, aconteceu isso tudo aqui, uma única madrugada. Às vezes nós passamos um ano e nós não conseguimos fazer isso. Em uma madrugada. Aí veio a libertação e o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. O homem achou que estava dando uma grande notícia. Olha, agora vocês estão livres, pode ir embora. Aí no 37, é interessante isso. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançaram fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Né? Interessante. Não é que Paulo é cri-cri, não, encrenqueiro, não. Pelo contrário. Tudo aquilo que tinha acontecido, Paulo sabia que a lei tinha sido violada. Primeiro, eles foram açoitados sem nenhum julgamento. Né? Foi feito em público algo que não deveria ter sido feito. Ninguém perguntou, porque foi perguntado para eles ali qual a cidadania? Não, eles já presumiram que eles eram judeus, e fala, né? Esses judeus estão perturbando a cidade. Não perguntaram se eles eram cidadãos romanos. E aí Paulo fala: não vai ser assim não. Eles vão ter que vir aqui agora e eles mesmos vão nos soltar. Eles mesmos vão ter que conversar conosco. Né? Então, é como se eles quisessem assim: vamos nos ver livre logo desses homens, né? E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo eles, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. Então, quando os magistrados ficaram sabendo, imagina, os agentes aqui chegaram para os magistrados e falaram: olha, eles são cidadãos romanos
E eles falaram que não vão embora não, que vocês têm que ir lá. Agora, vocês mesmo que fizeram, vão ter que ir lá na prisão conversar com eles, né? E eles ficaram com muito temor, porque eles agiram fora da lei, né? E aí, quando eles foram, lembra que no versículo aqui anterior, eles expulsaram os dois da cidade. E agora, o 39, como é que eles estão falando? Olha a diferença. E dirigiram com súplica, por favor, saia da nossa cidade. Antes eles estavam como? Vão embora, vocês não prestam, quem são vocês? Agora as coisas mudaram, olha só. Por favor, saiam daqui, né? Não cria problema para a gente. Ou seja, eles estavam em maus lençóis, eles agiram com ilegalidade. E se Paulo quisesse, poderia complicar a vida dos dois, né? Dos dois não, dos magistrados aqui. E aí, para você ver, né, o quanto Deus defende o seu povo. Eles entraram ali de uma forma e saíram de outra, completamente diferente. Se eles não tivessem feito a vontade de Deus, as coisas se complicariam. Mas como aqui você vê que eles deixaram o Espírito Santo conduzir tudo, eles entraram com dor, mas saíram honrados, né? Saíram honrados. Imagina, todo o povo vendo, a cidade inteira vendo os magistrados ali, por favor, deixa a nossa cidade, nós erramos, né? Então, Deus defende o seu povo. O 40, para a gente terminar, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Então, eles saíram dali, tinham uma casa, porque Lídia estava ali, aqui é a cidade de Filipos, né? Lídia estava ali, Lídia convertida, que foi outra conversão também, né? Que aconteceu de um modo que a gente não explica, só a Bíblia só fala. E Deus abriu o coração de Lídia, o Deus que abre corações, né? E eles foram recebidos pelas pessoas, você vê que aqui há uma igreja que se reúne na casa de Lídia, os irmãos, ou seja, muitas pessoas já tinham se convertido naquela cidade, estavam ali. Uma igreja que crescia a despeito do sofrimento dos apóstolos, né, dos pregadores. E a gente termina aqui no 40 para entrar no 17 na próxima semana. Deus abençoe.